Nós vamos trazer agora, nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, a repórter Priscila Espíndola, porque estamos acompanhando um caso que tem levado, sim, as pessoas elas têm ficado apreensivas com os vídeos que estão circulando na internet, Priscila, principalmente de pessoas no continente asiático apresentando problemas respiratórios, principalmente em hospitais lotados. Essa situação ela vai ser melhor esclarecida agora por você, Priscila, ao lado do infectologista Dr. Fernando Maia, não é isso? Boa tarde, Priscila, para você. Daqui a pouquinho a Priscila Espíndola volta conosco, tá certo? Para poder trazer aqui, nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, o Dr. Fernando Maia, infectologista, para poder falar sobre esse assunto. Navegando, né, dando aquela passeada nas redes sociais, principalmente no Instagram, fiquei surpreso com a quantidade de pessoas nos hospitais. E a grande pergunta é, precisamos ficar nesse clima apreensivos aqui no Brasil? Como explicar também essa onda que estão sendo viralizadas nas redes sociais? Será que é real, é fake news? Priscila, um grande abraço para você. Mais uma vez, vamos refazer aqui o processo depois dessa sua participação com o infectologista Dr. Fernando Maia. A pergunta que faço, é verdade o fato que nós estamos acompanhando nas redes sociais, hospitais lotados na China, por exemplo, no continente asiático, com pessoas precisando de atendimento por problemas respiratórios? É isso, Priscila? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez. Você me ouve? Sim, agora sim. Está me ouvindo, né, Viderlan? Olha, a gente vai justamente esclarecer essa situação depois da pandemia do Covid-19. Todo mundo fica um pouco apreensivo quando se ouve falar em algum vírus novo. Esse, portanto, não é tão novo, é já conhecido aqui, inclusive pelos brasileiros. Quem vai nos trazer informações mais precisas, como você já bem falou, é o doutor Fernando Maia, já conhecido nosso aqui, dos nossos telespectadores, infectologista. Vai falar justamente isso, Viderlan. Olha, não precisa, não tem motivo nenhum para a população se apavorar. Vou passar agora a palavra para ele. Doutor Fernando, mais uma vez, muito bem-vindo. Boa tarde. É isso mesmo que a gente estava falando aqui, não é, doutor Fernando? Não tem motivo para os brasileiros e maceioenses, principalmente, entrarem em pânico por conta deste vírus. Não, de jeito nenhum. Esse é um vírus, como você já falou, é um vírus conhecido, já antigo, ele foi descoberto em 2001. E ele vem causando casos já, não é de hoje, sempre, todo ano a gente tem alguns casos. O que está acontecendo de diferente nesse ano é que ele está aparecendo com um número maior de casos do que nos anos anteriores. Que isso acontece com todos os vírus, não é nada novo, não é nada que precise de alarme, nem precisa de pânico, nada disso. Isso é um evento natural, normal. Todo ano um vírus se destaca em relação aos outros. Esse ano é o metapneumovírus. E por isso ele tem causado esses casos lá na China, e a gente espera que não haja nenhuma epidemia grande, pelo menos não há nenhum indicativo disso até agora. Esse aumento de casos que está acontecendo é um aumento de casos normal, esperado, e está dentro do número esperado de casos também. Então não há nenhum motivo para pânico, nem para haver alarme em relação a isso. Nós temos algum registro de casos desse vírus aqui em Alagoas? Já tivemos, já tivemos. Nesse momento, não. Mas já tivemos em outros momentos, que é o normal, que é o esperado. Então, é possível que chegue em casos dessa doença aqui? Sim, porque é um vírus que circula normalmente. E hoje, com a facilidade que as pessoas têm de viajar, em viagens transoceânicas, literalmente, hoje você cruza o mundo em 24 horas. Então, é muito, muito esperado, muito comum que você, por exemplo, pegue uma doença dessa lá do outro lado, lá no Japão, por exemplo, que é do outro lado do mundo, e você vem adoecer aqui, normal. No tempo que as pessoas viajavam de navio, demorava tempo, as pessoas acabavam adoecendo dentro do navio. Hoje não. Hoje as pessoas pegam a doença, pegam o avião e vão adoecer já em outro local. Então, nada espantoso se aparecerem casos dessa doença aqui. Mas repito, nada de pânico, nenhum motivo para pânico, para apavoramento das pessoas de jeito nenhum, porque é uma doença que já circula no nosso meio. E na grande maioria dos casos é doença leve, que faz sintomas leves, é sintoma de resfriado. Nariz entupido, dor de garganta, dor de cabeça, raramente dá febre. Apenas em pacientes que têm imunidade muito baixa, ele pode fazer quadros mais graves. Aliás, como qualquer outro vírus desse, que também não é novidade. As notícias, como o senhor
falou nesse assunto, vou aproveitar. As notícias que a gente vê chegarem aqui da China é justamente em relação ao acometimento de crianças e adolescentes e pessoas com uma imunidade mais baixa. Esse realmente seria o público que esse vírus, como os outros, atinge crianças, adolescentes e pessoas com imunidade menor, doutor? Sim, ela é principalmente nesse grupo, é criança e adolescente. Os adultos, como já tiveram infecção anterior, tendem a não apresentar mais quadros infecciosos já na vida adulta. A não ser quando já é um idoso que já tem imunidade baixa, esses pode manifestar doença, às vezes e pode até fazer forma grave. Mas pessoas adultas que não têm imunidade baixa não tem nenhum motivo de preocupação, realmente. Existe algum protocolo diferenciado para o tratamento da doença ou ele é tratado como um vírus que acomete as vias respiratórias, como uma gripe, enfim? É diferente, é semelhante? Vamos tirar essa dúvida também. É igualzinho, é a mesma coisa. É hidratação, repouso e remédio sintomático. Então, é remédio para dor de garganta, é remédio para o nariz entupido. E as recomendações que a gente faz são as mesmas que todo mundo já sabe, que são as mesmas para o Covid. Então, quem está doente, preferencialmente, não saia de casa para não transmitir para outras pessoas. Se você precisa sair, tem uma coisa que você não pode ficar em casa, usa máscara na rua, e principalmente em ambiente fechado, você vai usar máscara para evitar contaminar outras pessoas. Mas o tratamento é sintomático, não existe nenhum remédio específico, nem existe vacina ainda contra esse vírus. Tá? Essa vacina está se desenvolvendo, mas ainda não está disponível para o grande público, de modo que os cuidados são os mesmos para todas essas viroses. Tá bem, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Viderlan, se ficou ainda alguma dúvida, pode aproveitar o espaço aqui que eu repasso para o doutor Fernando. Muito importante aqui para o doutor Fernando, ele sempre é uma pessoa muito importante nesse papel de utilidade pública e todas as vezes que ele concede entrevista aqui para a nossa reportagem, lembro lá atrás, em 2020, das tantas entrevistas que tivemos oportunidade também de fazer com o doutor Fernando falando sobre a Covid-19. Fico muito tranquilo em ouvir também de um profissional desse gabarito uma tranquilidade sobre esse assunto para poder também trazer para todos nós essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, redobrar a atenção. É sobre a questão da máscara, Priscila. Eu gostaria que você passasse para ele também essa mesma situação. As pessoas, depois que tomaram as vacinas da Covid-19, que aquele número de pessoas também com a Covid passaram também a ter uma menor frequência nos hospitais, as pessoas meio que deixaram de lado. Quase que ninguém usa as máscaras. Essa situação, ela precisa ainda ser vista com muito interesse, com muita responsabilidade pelo cidadão ainda no uso da máscara, por exemplo, Priscila? É essa a pergunta que eu gostaria de fazer diante desse caso e esse número de casos na China. Pois não, Viderlan. Doutor, ele reforçou aqui a questão que o senhor tocou aqui em relação ao uso das máscaras, que depois da vacinação contra a Covid, muita gente relaxou, não é? E a gente vê em outros países, por exemplo, ao menor sintoma, as pessoas já têm esse cuidado com o próximo, já usam a máscara para evitar o contágio e a propagação da doença. É importante frisar esse cuidado, doutor Fernando, usar a máscara, qualquer sintoma, principalmente gripal, o uso não deve ser dispensado, mesmo que vacinado contra a Covid? Sim, com certeza. A máscara provou ser uma arma muito eficiente, que em outros lugares já se usava. A gente via, por exemplo, relatos no Japão, as pessoas lá usam máscara de rotina, quem está resfriado. Aqui a gente não tinha essa cultura. Mas depois da Covid, a gente espera que as pessoas adiram a essa ferramenta que é muito importante. Além disso, além da máscara, o que é importante também? Lavar as mãos, certo? A transmissão desse vírus, muito semelhante à da gripe, se dá por gotícula de saliva e também por contato em superfícies contaminadas. Então, por exemplo, uma mão suja, se você cumprimentar a pessoa, por exemplo, e depois a pessoa coçar os olhos, o nariz ou a boca, pode pegar. Então, se você espirrou, tossiu, você está com sintoma respiratório, depois que você tossiu, protegeu a boca com a mão, lava a mão depois. Se você tá na rua, antes de comer, e em casa também, né? Antes de comer, lava as mãos. Isso é uma medida de higiene importantíssima, inclusive para esses vírus respiratórios. Então, essas recomendações continuam valendo. Então, lavar as mãos antes de se alimentar, após espirrar. Se for espirrar, proteja as mãos, proteja a boca e o nariz com as mãos. E se você está com sintoma respiratório, precisa sair,
usa máscara. Ou, pelo contrário, se você tem doença que baixa a imunidade, você é idoso, não tomou vacina ainda contra a gripe, por exemplo, ou você tem alguma doença que baixa a imunidade, você vai para um local fechado, nessa época agora que tem mais casos, você pode usar máscara, não tem nenhum problema, ajuda a lhe proteger contra o metapneumovírus, que é a doença da moda, vamos dizer assim, mas também contra outros vírus que estão circulando por aí. Covid, influenza, outros vírus respiratórios, como vírus sincicial respiratório, rinovírus e tantos outros que circulam por aí. A gente tem várias viroses que circulam nessa época do ano. E a máscara e lavar as mãos e manter afastamento protege contra todas elas. Muito obrigada mais uma vez, doutor Fernando. Então, estão os esclarecimentos aí em relação a esse vírus. O nome assusta, né? Metapneumovírus humano, mas como bem o doutor Fernando Maia, infectologista, nos explicou, a gente precisa manter os cuidados que a gente já vem tendo, mas nada de alarme aí para a população. Seguir a vida normal, viu, Viderlan? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Priscila, pela sua participação. Mande mais uma vez um abraço a esse grande profissional, doutor Fernando Maia. Ele sempre também utilizando os microfones para levar informação com credibilidade, baseada em estudos, baseada na ciência, pela a participação dele aqui, claro, durante a nossa programação acaba sendo um motivo também para nós de muita segurança, né? Estamos aqui apenas fortalecendo, chancelando essas informações sobre o quadro de saúde. E vamos torcer, né, que esse número de casos possa ser mínimo aqui no Brasil e que as pessoas passem a adotar também mais medidas preventivas, né, como o uso da máscara para poder também manter esse isolamento, principalmente em ambientes de trabalho, com várias pessoas concentradas em um mesmo espaço. A Polícia Civil de Alagoas